Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Grace. Pessoal, eu estou aqui porque vamos lançar aí o programa toda terça-feira aqui no YouTube, tá? Na conta do YouTube do Soma, a gente vai disponibilizar uma aula, tá? Então, pessoal, é uma aula, é uma revisão sobre algum conteúdo do concurso da FUNAI com questões, tá? Questões de concurso sobre o tema que vai ser abordado no dia, tá, pessoal? Então, hoje nós vamos começar aí sobre indígenas na Constituição Federal de 88, beleza, pessoal? Então, eu vou dar o conteúdo, uma pincelada rápida na parte teórica e logo em seguida vou vir com questões de concurso, beleza, pessoal? Então, esse conteúdo vai ficar disponível no YouTube para quem quiser, quem que tiver interesse de assistir essa aula e o conteúdo completo, tá? A parte teórica completa, com mais questões, tá? Com mais explicações. Esse conteúdo, todo esse conteúdo abarcado pelo conteúdo programático do edital da FUNAI que ainda não foi lançado, que ainda vai ser lançado, tá? Vai estar disponível na plataforma. Então, pessoal, eu peço para vocês se inscrevam no canal, dê um like aí, por favor. Quem gostar da aula, dê um like aí e o conteúdo completo, tá? Com mais questões, mais comentários, mais exercícios, tá? Todo esse material vai estar disponível, tá? Na plataforma da Soma Concurso, beleza, pessoal? Então tô aí, professor Grace, eu fui servidor da FUNAI, fui coordenador da FUNAI, então tenho uma experiência aí na FUNAI durante 4 anos, então estou trazendo aí, tá, esse conteúdo, beleza, pessoal? Sou engenheiro florestal, tenho mestrado em sensoramento remoto, sou doutorando na UNB e atualmente sou servidor do IBAMA, beleza, pessoal? Então bora lá, bora começar esse projeto aí visando o concurso da FUNAI, beleza, pessoal? O concurso aí já autorizado, só falta lançar o edital, beleza, pessoal? Sem delongas, vamos pro conteúdo. Bora lá, pessoal, bora pra aula? Então tá aí, pessoal. Vamos começar esse nosso projeto, concurso da FUNAI, tá? Sobre indígenas na Constituição Federal, beleza, pessoal? Então, quem quiser ser aprovado aí, pessoal, bora lá? Então, pessoal, tá aí. Pessoal, falando um pouco do contexto histórico da questão indígena, né? É importante a gente, antes mesmo de abordar a Constituição Federal de 88, é importante a gente ter uma noção da evolução. Vem aqui comigo. É importante a gente ter uma noção do contexto, da evolução do contexto histórico dos indígenas no ordenamento jurídico brasileiro. Por quê? Vocês vão perceber que a cada período a mentalidade, a ideia que se tinha sobre os indígenas era diferente. Então isso foi tendo uma evolução, tá? E o que a gente chega hoje na Constituição Federal de 88. Beleza? Bora lá, pessoal? Então, pessoal, falando lá na época, né, da época da colonização, né, quando os europeus chegaram aqui, né, no Brasil, nesse processo aí de colonização, que a gente já estudou bastante em história, né, então já vivia, né, no território do Brasil os povos indígenas, né? Então os povos indígenas, eles já tinham a sua própria organização, né? Então, os indígenas já tinham a sua própria organização de sociedade, língua própria, crença, costume e sistema de resolução de conflito, né? Só que acontece, pessoal, que esse arcabouço cultural, a língua, a crença, o sistema de resolução de conflito não é igual nós temos hoje, né? Hoje, todo esse arcabouço na sociedade ele é estruturado, né, por documentos. Só que os indígenas, ele tinham o seu próprio sistema, né, suas crenças, costumes, só que isso não era da forma que a gente tem hoje, da forma documentada, em documentos escritos, né? Só que, pessoal, com a chegada dos portugueses aí nesse processo de colonização, né, muitas comunidades foram exterminadas, tá? Então foi um processo muito é, prejudicial aos indígenas, né? Esse extermínio aí dessas comunidades aconteceu por meio de armas, né? Conflitos armados, doenças, né? Os indígenas
eles não tinham contato com outras doenças. E quando os europeus chegaram aqui no Brasil, isso acabou trazendo doenças aos indígenas que foram, né? Muitas comunidades foram exterminadas. Além disso, o processo de assimilação, né? Que a ideia era, porque naquela época, né, na época da colonização, os indígenas eram vistos por esses pessoal da colonização, os europeus, aí nesse processo de colonização, eram vistos como empecilho ao desenvolvimento. Então a ideia era que os indígenas se assimilassem ao modo de vida dos europeus. Caso eles não se adaptassem, caso eles não fizessem essa assimilação, essa integração, né, aí vinha o processo de extermínio por meio de guerras, tá? Tá, pessoal? Então, essa é a ideia lá na época da colonização, tá? Então, bora lá, pessoal. Pessoal, já mudando um pouco o panorama aí, tá? Já vamos pular aqui para 1910, tá? Com a criação do Serviço de Proteção ao Índio, SPI, tá? SPI é a FUNAI hoje que nós conhecemos, ela substituiu o SPI, tá? Então é o Serviço de Proteção ao Índio. Nesse período, pessoal, iniciou-se um período da pacificação e da proteção, tá? Foi um momento em que os indígenas começaram a ser vistos como integrantes da nação e titulares de direito, tá? Então, percebam que já começa a mudar aí o panorama, tá? Desde a época da colonização, que os indígenas eram vistos como empecilhos ao desenvolvimento, que os indígenas deveriam se integrar à comunhão nacional, a se integrar, né, à cultura dos não indígenas, né, de modo que não continuasse sendo uma barreira ao desenvolvimento, porque naquela época a ideia era que os indígenas eram um empecilho ao desenvolvimento, né? Então, em 1910 a gente já começa a ter um panorama já um pouco diferente com a SPI, né, que é uma ideia em que os indígenas deveriam ser protegidos, tá? Só que, pessoal, falando aí das constituições federais que o Brasil já teve, tá? Todas as constituições, exceto a atual, a Constituição Federal de 88, todas as constituições, exceto a atual, elas tinham ideia de assimilação. O que é assimilação? É que os indígenas deixariam de viver o seu modo tradicional para viver como vive os não indígenas, tá? Então era um caráter integracionista, tá? Eu vou mostrar brevemente para vocês alguns trechos de constituições anteriores à atual, né, que trazia isso muito bem claro, que era dever da União integrar os indígenas à comunhão nacional. Então era essa visão que os indígenas deveriam abandonar o seu modo de vida tradicional para se render à cultura dos não indígenas. Então, essa ideia integracionista dos indígenas à comunhão nacional, ela se perdurou até 88, né? Então, com a nova Constituição, a Constituição atual, isso foi superado, pessoal. Olha só, bora aqui para o slide, né? Então, somente com a Constituição Federal de 88, os indígenas passaram a ter direito de forma mais ampla, né? O que acontece? A Constituição atual, ela prevê que os indígenas têm vários direitos: a saúde, a educação, a terras, as terras que tradicionalmente ocupam, enfim, diversos direitos. Só que as outras constituições, as constituições anteriores, elas também previam direitos aos indígenas. Só que a diferença da atual para as anteriores é que a atual prevê direitos aos indígenas, mas também prevê que os indígenas têm direito à saúde, à educação, às suas terras, respeitando o seu modo de vida originário, respeitando a sua cultura, as suas crenças, diferente das constituições anteriores, que em alguns casos previa direitos aos indígenas, mas os indígenas tinham que se render à comunhão nacional, tinham que abandonar o seu modo de vida tradicional para se adequar à vida tradicional, ao modo de vida dos não indígenas. Então, essa é uma grande diferença da Constituição atual
para as constituições anteriores. Lá no artigo 231, né, a gente vai falar bem sobre isso. Então, antes da gente entrar especificamente nos artigos da Constituição, os artigos que tratam dos indígenas, inclusive tem um capítulo exclusivo sobre os indígenas na Constituição atual, falando sobre os indígenas. Então, antes da gente entrar, tá, nos capítulos que falam sobre os indígenas, só para fazer esse paralelo, tá? A Constituição atual, além de garantir diversos direitos aos indígenas, garante que esses indígenas têm direito a esses direitos sociais e que eles devam exercer esses direitos sociais conforme a seu modo de vida tradicional. Tá? Essa ideia que os indígenas precisavam se integrar como união nacional, isso foi abolido, isso foi superado na atual Constituição. Beleza, pessoal? Bora lá? Ó, pessoal, olha só. O Código Civil de 1916, olha o que ele fala. São incapazes relativamente a certos atos. Os silvícolas. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Que os silvícolas, quando ele fala silvícolas, pessoal, a ideia dessa expressão silvícola, que é ultrapassada, tá? Então, essa expressão silvícola quer dizer aquele que vive na selva, tá? Aquele que vive na selva, tá? Estranho à civilização, tá? Estranho à comunhão nacional, tá? Então, olha só, o Código Civil lá em 1916 fala que os indígenas, né, eles eram incapazes, dá uma ideia de incapacidade civil, que o Estado precisaria tutelá-los, tá? Então, olha só o que o parágrafo único fala. Os silvícolas ficarão sujeitos ao regime tutelar, tá? Estabelecido em leis e regulamentos especiais, o qual cessará à medida que se forem adaptando à civilização do país. Notem, pessoal, olha o que ele fala. Ele fala que os indígenas, né, no caso, eles utilizam uma expressão ultrapassada, que é os silvícolas, tá? Que eles são incapazes e que o Estado precisa tutelá-los, né? E que esse regime tutelar, ele acaba, tá? Quando os indígenas se adaptarem à civilização do país. Olha, perceba como é forte essa ideia, tá? Nessa época aí, que os indígenas precisariam, tá, se adaptar à cultura dos não indígenas, tá, largar o seu modo de vida tradicional para se adaptar à civilização do país, tá? Então o Estado deixaria de tutelá-los, tá, quando eles se adaptarem ao modo de vida do país, tá? Olha só, olha o que fala, pessoal, a Constituição de 1934. Então, pela primeira vez, em 1934, os indígenas tiveram seus direitos garantidos constitucionalmente. Então, olha só, a Constituição de 1934, ela traz direitos aos indígenas, tá? Direitos sociais aos indígenas. E bora ler aqui o artigo 5º. Compete privativamente à União legislar sobre incorporação dos silvícolas à comunhão nacional. Então, pessoal, como eu falei anteriormente, aqui a Constituição de 1934, ela inaugura direitos sociais aos indígenas, tá? Então, não é só a Constituição atual que traz direitos sociais aos indígenas. As anteriores, elas trouxeram direitos sociais aos indígenas. Só que as constituições anteriores, elas tiveram essa visão em que os indígenas precisariam se incorporar à comunhão nacional. Tá? Então, perceba quanto ficou claro aqui no artigo 5º da Constituição de 1934, que compete privativamente à União legislar sobre a incorporação dos silvícolas à comunhão nacional. Tá, pessoal? Então, quero que fique claro para vocês, tá? Essa ideia, tá? Como que a partir de 1988 a gente tem uma ruptura dessa ideia de que os indígenas precisariam, tá,
se integrar à comunhão nacional, beleza? Então, olha só, pessoal, desde o início do processo colonizador, lá em 1500, né, os indígenas foram vistos como pertencentes a uma sociedade primitiva que deveria se adaptar à cultura nacional, né? Então, a ideia, pessoal, que como os indígenas, eles faziam parte, a ideia daquela época, né? Eles faziam parte de uma sociedade primitiva e que o seu modo de viver era algo transitório. A ideia é que o modo de vida dos indígenas era algo primitivo, tá? Que o modo de viver dos indígenas era primitivo e que eles precisavam evoluir, tá? Esse modo de vida, o modo de vida originário dos indígenas era visto como tinha que ser algo transitório, porque era algo primitivo, tá? Então essa era a ideia. E é muito forte, pessoal, essa ideia no regramento jurídico brasileiro anterior a 88, sempre traz essa ideia de incorporação, integração de silvícolas à comunhão nacional, tá? Então, todas essas palavras aí, que eram palavras presentes no ordenamento jurídico brasileiro anterior a 88, tá? É muito forte isso daí, essas palavras, né, que traz essa ideia do modelo integracionista, tá? Então, até 1988, a política, a relação do Estado com os povos indígenas era o modelo integracionista. A ideia é que os indígenas iam abandonar o seu modo de viver e se integrar com o meio nacional. Então, até 88, a relação do Estado com os povos indígenas era um modelo integracionista, tá, pessoal? Então, somente com 88 a gente já parte para a gente vai ter uma ruptura, já vem para um processo de protecionismo, tá? Proteger a cultura indígena, proteger a língua, o modo de viver originário dos indígenas, tá, pessoal? Bora aqui avançar. Então, pessoal, esse viés assimilacionista e integracionista, ele perdurou aí perpetuou, né, no período da colônia, monarquia, a república e a ditadura militar, tá? E isso foi abolido aí na Constituição de 88, né? Então, até a promulgação da Constituição de 88, tá? A política estatal para os indígenas era de aculturação, ou seja, abandonar o seu modo de vida tradicional, seu modo de vida originário e assimilar a cultura dos não indígenas, tá? Então era uma integração à comunhão nacional. E isso era o que era previsto no ordenamento jurídico brasileiro antes de 88, beleza? Então, pessoal, a Constituição de 88 ela foi um marco jurídico institucional relevante, tá? Porque trouxe essa visão pluriétnica e multicultural dos povos indígenas, tá? Então, a Constituição de 88 ela trouxe direitos de forma mais ampla. Então, a Constituição de 88, como eu já disse, trouxe diversos direitos sociais aos indígenas e que eles devem exercer esses direitos sociais. Eu estou me referindo à saúde, à educação, ao direito à terra, enfim, direitos fundamentais que ele exerça segundo os seus usos, costumes e tradição, respeitando a sua cultura, a sua língua, o seu modo de viver tradicional, as suas crenças, tá? Então, a Constituição de 88 ela inova, garantindo o respeito, a garantia, a preservação da cultura indígena. Beleza, pessoal? Né? Como eu já disse, a Constituição de 88 trouxe avanços no tratamento dado aos povos indígenas e foram reconhecidas suas diferenças culturais como originários habitantes e principalmente o direito de permanecerem como tal, tá? A Constituição de 88, né, ela
garante que os indígenas possam viver da forma que eles quiserem, tá? Permanecerem seguindo o seu modo de vida tradicional, tá, pessoal? Pessoal, já adentrando aí, tá? No capítulo 8, tá, pessoal? O capítulo 8, ele é um capítulo exclusivo aos indígenas, tá? Aos povos indígenas aí, tá? Então, o capítulo 8 da Constituição Federal de 88, tá? Ele traz aí dois artigos, o artigo 231 e o artigo 232, tá? Que traz aí questões sobre os povos indígenas, tá, pessoal? Então, o artigo 231, eles são os dois artigos base da proteção aos povos indígenas, tá, pessoal? Mas lembrando que esses dois artigos não são os exclusivos artigos que tratam dos povos indígenas, beleza? Então, ao longo da Constituição Federal de 88, vários artigos abordam a questão indígena, tá? Só que o legislador, né, em 88, trouxe um capítulo exclusivo aos povos indígenas, tá? Mas, como eu vou mostrar mais à frente, há outros artigos aí que versam também sobre a questão indígena, beleza? Bora lá, pessoal. Artigo 231. Vamos lê-lo. São reconhecidos aos povos. Desculpa, pessoal, vou ler exatamente como está na Constituição. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazê-las respeitar, fazer respeitar todos os seus bens. Olha só, pessoal, esse artigo aí, o caput desse artigo, ele traz o seguinte: proteção aos costumes dos povos indígenas, tá? Então, a Constituição aí, ela reconhece a organização social dos indígenas, os costumes, as línguas, crenças e tradições. Então, notem, pessoal, que esse artigo aqui, ele está garantindo, ele está assegurando o compromisso do Estado brasileiro em respeitar e proteger o modo de vida tradicional dos povos indígenas, respeitar as suas línguas, costumes, tá, pessoal? Então, é uma inovação, tá? Esse artigo aqui no ordenamento jurídico brasileiro, beleza? Então, a Constituição, ela traz aí o respeito à pluralidade étnica e à diversidade cultural, tá, pessoal? Lembrando que há uma diversidade muito grande entre os indígenas, tá? Então, há diversas etnias e cada etnia tem um modo de vida tradicional, tem uma língua diferente, né? Então, a Constituição, ela respalda, né, essa pluralidade étnica, a diversidade cultural dos povos indígenas no Brasil, tá? Então, é a base legal, tá, pessoal, para preservar a cultura indígena, as línguas e tradições. Então, traz uma ideia do protecionismo, tá? Então, é uma ruptura da ideia de assimilação, tá? É uma ruptura dessa ideia de integração dos indígenas à comunhão nacional. Então, os indígenas têm direito de permanecerem como eles quiserem, permanecerem com com a sua cultura, com a sua língua, enfim, tá? Outra questão aqui que esse caput traz, pessoal, é o seguinte: os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Pessoal, quando eu for falar de indigenato, eu vou acabar resgatando esse termo direitos originários, tá? Então, direito originário quer dizer o seguinte, que os indígenas são detentores do direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam, ou seja, é um direito que antecede a própria existência do homem, entendeu, pessoal? Então, os indígenas, simplesmente pelo fato deles serem indígenas, eles têm direito sobre aquela terra que eles tradicionalmente ocupam. Beleza, pessoal? Inclusive, isso tem sido discutido aí em questão do marco temporal, enfim. Mas lá em indigenato, na aula sobre indigenato, eu vou falar
um pouco mais detalhado sobre essa questão, tá? Então, o que acontece? A questão do direito originário tem reflexo no processo de demarcação, porque o processo de demarcação, tá, ele é meramente declaratório. Por que ele é meramente declaratório? Porque os indígenas têm direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Não precisa de nenhum instrumento administrativo, enfim, nenhum instrumento para constituir uma terra indígena, porque os indígenas têm o direito originário, o direito congênito sobre aquelas terras que tradicionalmente ocupam. Então, o processo demarcatório é meramente declaratório, tá? Simplesmente para uma declaração, ele não é constitutivo, beleza, pessoal? Mas enfim, vou detalhar mais isso na aula sobre indigenato, beleza, pessoal? Bora avançar? Pessoal, aqui o parágrafo primeiro, ele fala o seguinte: são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Então, pessoal, esse parágrafo aqui, ele conceitua o que são terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas. Olha só. Primeiro, habitadas em caráter permanente, tá? Habitadas em caráter permanente, utilizadas para suas atividades produtivas, imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e necessárias à sua reprodução física e cultural segundo seus usos, costumes e tradições. Pessoal, esse parágrafo aqui a gente tem várias derivações aí. O que quer dizer isso, pessoal? A Constituição de 88, ela inova quando ela afirma que as terras tradicionalmente ocupadas aos indígenas não se destinam apenas à sua ocupação física, ou seja, não é somente um espaço para suas atividades produtivas, não é somente um espaço para sua reprodução física, mas sim cultural, tá? Porque os indígenas, eles não precisam, as terras indígenas, ela não é somente para ocupação, para suas atividades produtivas, é um espaço também para a manutenção da vida tradicional, da reprodução cultural dos povos indígenas, tá? Então, as terras indígenas está envolvida também a crença, os costumes, beleza, pessoal? Então, não é somente um espaço para ocupação. Por isso que muitas vezes as terras indígenas acaba tendo muitas pessoas questionam o tamanho das terras indígenas, né? Só que a Constituição de 88, ela traz que as terras indígenas não é somente para ocupação física, mas também para reprodução cultural, segundo os usos, costumes e tradições dos indígenas. Beleza, pessoal? Bora lá. Segundo parágrafo. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Tá? Então, pessoal, o que esse parágrafo quer dizer? Que os indígenas, eles têm a posse permanente, tá? As terras indígenas são bens da União, tá certo? Então, olha só, o que pertence, os indígenas, eles têm a posse permanente das terras indígenas, mas as terras indígenas são bens da União, tá? E cabe usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes aos indígenas, tá? Então, o que acontece, pessoal? Os indígenas, eles podem usar sem restrições os bens e recursos da área, né, da terra indígena para a realização das suas atividades habituais, só que segundo seus usos, costumes e tradições, tá? Então, a Constituição, tá, ela afirma aí que as terras indígenas são bens da União e posse permanente aos indígenas. E os indígenas cabe aí o usufruto exclusivo
dessas terras indígenas, dos bens nelas existentes, tá? Quando fala o usufruto exclusivo, tá aí já trazendo que garimpeiros, madeireiros que invadem terra indígena, tá? Esbulha a terra indígena, isso é uma ilegalidade. Então, o usufruto é exclusivo aos indígenas. Qualquer pessoa alheia à comunidade indígena que estiver explorando a terra indígena está cometendo uma ilegalidade, tá? Então, os indígenas têm aí usufruto exclusivo, tá? Então, dá uma ideia de sem restrições, só que tem que ser um usufruto segundo os seus usos, costumes e tradições. Beleza, pessoal? Bora lá. Então, como eu disse, pessoal, a ausência de restrições para a utilização dos recursos naturais garantida aos indígenas está assegurada às suas atividades tradicionais, tá? Então, esse uso exclusivo, como eu já disse no slide anterior, tá? Essa ausência, essa pseudo-ausência de restrições, né? Tá relacionada aí a atividades tradicionais, tá? Então, são atividades aí segundo os seus usos, costumes, tá? Garantindo a subsistência física e a garantia da manutenção da cultura dos indígenas, tá? Então, esse parágrafo, pessoal, eles trazem aí que não estão disponíveis a terceiros, tá? Impondo limitações à prática de atividades comprometedoras do meio ambiente e à reprodução física e cultural dos povos indígenas. Então, tá trazendo aí que somente pode usufruir das terras indígenas, dos bens naturais, de tudo aquilo que a terra indígena disponibiliza, tem que ser exclusivo aos indígenas. Qualquer pessoa alheia, qualquer terceiros aí, está cometendo uma ilegalidade se adentrar a terra indígena e explorar a terra indígena. Beleza, pessoal? Pessoal, falando aí do terceiro parágrafo, olha só. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional. Pessoal, isso aqui é bastante cobrado em questões de concurso, tá? Tá, bora lá. Ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação nos resultados da lavra na forma da lei. Então, pessoal, a Constituição Federal de 88, ela prevê a possibilidade dessa exploração em terras indígenas, desde que autorizado pelo Congresso Nacional. Pessoal, quando eu falo Congresso Nacional, eu estou me referindo à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, tá? Então, se a questão vir falar se autorizado pela FUNAI, está errado. Se falar está autorizado pela Agência Nacional de Mineração, está errado. Se é autorizado pelo Senado, está errado. É pelo Congresso Nacional. Beleza, pessoal? Quando eu falo Congresso Nacional, estou me referindo à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Beleza, pessoal? Mas, fazendo um adendo aqui, ainda isso, enfim, está em processo, tem sido discutida essa questão, tá, no Congresso Nacional, mas isso ainda não foi votado, isso ainda não foi decidido, tá, pessoal? Bora lá? Bora lá, bora avançar? Pessoal, uma outra questão tratada aí no artigo 231 é sobre a remoção dos indígenas de suas terras, tá? Então, pessoal, a regra é proibido a remoção dos indígenas de suas terras, tá? Então, mas há exceções, olha só. A exceção autorizada ad referendo do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do país, após deliberação do Congresso Nacional, garantindo em qualquer hipótese o retorno imediato logo que cesse o risco. Tá, pessoal? Então a regra é vedado remoção dos indígenas, tá, das suas terras, mas algumas exceções, tá? E sempre aí tendo o Congresso Nacional como o responsável por essa autorização. Beleza, pessoal? Bora lá? Pessoal,
Tendo em vista que a gente trata aí de um conteúdo mais resumido, de uma aula mais resumida, eu já vou partir para o artigo 232, tá, pessoal? Então, na aula na plataforma, eu trago aí todos os artigos, todos os parágrafos, enfim, e faço comentários sobre. Acaba que a aula eu não tenho muito tempo, eu vou acabar fazendo uma exposição mais resumida, tá, pessoal? Mas todo o conteúdo completo, aula completa sobre indígenas na Constituição está disponível na plataforma, beleza, pessoal? Bora lá, bora agora para o artigo 232. O artigo 232, ele fecha o capítulo que trata dos povos indígenas. Olha só o que fala o artigo 232. Os indígenas, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Tá? Então, o que esse artigo traz, pessoal? O artigo traz aí que os indígenas são legítimos para defender seus direitos e interesses em juízo. Então, o que acontece, pessoal? Aqui a gente tem uma superação da ideia que os indígenas são incapazes civilmente. Tá? Então supera essa ideia de incapacidade dos indígenas. Então aqui o artigo traz que os indígenas são legítimos para ingressar em juízo, para defender seus interesses e seus direitos. Tá? Não precisa de nenhum órgão, de nenhuma entidade para acompanhar os indígenas. Tá? Os indígenas eles podem entrar por conta própria em juízo, tá? Não precisa necessariamente ter um órgão ou entidade acompanhando, tá? Aí aqui ele traz que o Ministério Público vai atuar intervindo em todo o processo, como fiscal da lei, como é a sua atribuição do Ministério Público. Então, pessoal, aqui uma coisa importante desse artigo supera a ideia de incapacidade civil dos indígenas. Eles são capazes, tá? Eles têm legitimidade para ingressar em juízo por conta própria, para defender seus direitos e interesse. Beleza, pessoal? Bora lá? Então, pessoal, trazendo aí um resumo do que a Constituição de 88 traz aí para a questão indígena no Brasil. Olha só. A Constituição de 88, tá, ela reconhece a organização social, costumes, línguas, crenças e tradições indígenas, tá? É um respeito ao modo de vida dos indígenas, ao modo de vida originário dos indígenas, beleza, pessoal? É um respeito à diversidade. Cada indígena, cada comunidade, cada etnia tem direito de viver como eles quiserem, eles viverem conforme o seu modo de vida tradicional, tá? Então, a Constituição de 88, ela traz uma garantia de proteção especial às minorias indígenas, tá? E reconhece o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam, beleza? Eu vou falar mais sobre direito originário quando eu estiver falando de indigenato, tá? E a Constituição de 88, ela traz aí os pilares para o processo de demarcação das terras indígenas, tá, pessoal? Trazendo essa ideia do indigenato, direito originário, tá? A Constituição de 88, ela traz aí a ideia, a garantia da posse permanente dos indígenas às terras que ocupam tradicionalmente e o usufruto exclusivo sobre as terras indígenas, tá? Garantir as terras indígenas como imprescindíveis às atividades produtivas, ao bem-estar e à reprodução física e cultural, tá? Segundo seus usos, costumes e tradições. Então, a Constituição de 88, ela traz a ideia que as terras indígenas não é somente para um espaço para a ocupação física e reprodução física dos indígenas, mas também da sua reprodução cultural. Tá? A terra tem que ser suficiente ali para o indígena exercer as suas crenças, os seus costumes. Tá? É uma forma de sobrevivência à reprodução cultural dos indígenas. Beleza, pessoal? Bora lá, bora avançar?
Então, garantiu o direito à diferença e à capacidade processual. Então, os indígenas eles têm o direito de permanecerem diferentes da comunidade dos não indígenas, tá? E serem legítimos para ingressar em juízos, ou seja, dão legitimidade aos indígenas, elimina a ideia de incapacidade civil. Eles não precisam mais ser tutelados, tá? Abandonou a expressão silvícola, a ideia de assimilação, como eu já disse, superou a ideia de incapacidade civil dos indígenas e eliminou a ideia que os indígenas precisam ser incorporados aí à comunhão nacional, tá? Beleza, pessoal? Então, eu vou trazer aqui brevemente mais o artigo 20 e falar sobre o artigo 20 e o artigo 22. O artigo 20 fala que as terras indígenas são bens da União, como eu já disse, né, anteriormente, tá? Então, as terras indígenas estão no rol dos bens da União, tá? E o artigo 22 fala que compete privativamente à União legislar sobre populações indígenas, tá, pessoal? Então, o que acontece, pessoal? Bora aqui para o slide que eu vou exemplificar. Então, as terras indígenas são propriedade da União, tendo a posse permanente aos indígenas, tá? Então, pessoal, quando a Constituição estabelece que as terras indígenas são bens da União, é uma forma de resguardar as terras indígenas, impedir que os indígenas possam ser assediados para que eles possam vender suas terras, tá? Então, é uma forma de dar garantia aos indígenas aí que essas terras vão continuar sendo terras indígenas, tá? E o artigo 231, tá? O parágrafo 4º traz o seguinte, que as terras indígenas são inalienáveis e indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis, tá? Então, pessoal, o que acontece? É uma forma de garantia que as terras indígenas vão continuar sendo terras indígenas, tá? Independentemente de governo, independentemente do momento político, do momento econômico, social do país, tá? Então é uma garantia que as terras indígenas vão continuar sendo terras indígenas, tá? Porque elas são inalienáveis, são indisponíveis e os direitos sobre ela imprescritíveis, beleza, pessoal? Então é um bem da União, tá? Que ela não pode ser vendida, não pode ser passada para terceiros, tá? Beleza, pessoal? Então, pessoal, finalizo aqui a parte teórica, beleza? Vou entrar aí com exercícios, pessoal, mas lembrando que esse conteúdo sobre indígenas na Constituição é basilar, tá? Então, um concurso para a FUNAI. Então, esse conteúdo de indígenas na Constituição Federal é um conteúdo basilar, vocês precisam ir para a prova sabendo muito bem esse conteúdo, tá? Então é um conteúdo basilar, é a base dos direitos dos indígenas no ordenamento jurídico, tá? Então, vocês têm que estar bem sabidos quanto a esse conteúdo. Então, pessoal, todo o conteúdo completo, tá, está na plataforma. Acabou que eu fiz aqui uma revisão sobre esse conteúdo. Tem mais assuntos para ser tratado, mais análise, mais comentários sobre todo esse arcabouço aqui, tá? E também tem outros artigos que trazem aí a questão indígena, beleza, pessoal? Então, fica aí para vocês. O conteúdo completo tá na plataforma, tá, pessoal? Então, vamos para as questões, pessoal? Bora lá? Então, pessoal, eu vou trazer aí as questões e vou comentando, tá? Pessoal, mas vamos fazer um combinado. Eu vou ler toda a questão. Quando eu concluir a leitura da questão, vocês vão paralisar o vídeo e vocês mesmos vão responder, tá? Então, quando vocês responderem, quando vocês souberem qual é a questão correta aí, vocês vão voltar o vídeo, tá? Que aí eu vou dar a resposta e fazer os comentários, tá? Tá, pessoal? Então, eu peço para vocês, pessoal, façam essa força aí para vocês responderem sozinhos, tá? Então, respondam aí sozinhos, tá? Que aí, assim que vocês
tiverem certeza aí da resposta, continua o vídeo que eu vou dar a resposta aqui, o gabarito, e fazer comentários, tá? Então, pessoal, tentem responder sozinhos, beleza? Bora lá, pessoal. Então, pessoal, tá aí uma questão de 2018, Banca VUNESP. Olha só. A Constituição Federal de 1988 assegurou aos povos indígenas. Letra A propriedade das terras dos ancestrais e direito de dispor das terras para venda ou outros fins. E aí, pessoal, certo ou errado? Letra B. O direito à assimilação harmoniosa à sociedade brasileira com acesso ao sistema de saúde e educação. Letra C. Os direitos originários sobre as terras que originariamente ocupam e a explicitação do respeito à diferença cultural e linguística. Letra D. O direito de extrair as riquezas minerais da fauna e da flora para garantir meios de sobrevivência diante da sociedade capitalista. Letra E. Ampliação dos direitos jurídicos de ser incondicionalmente protegidos pelo Estado Nacional. Então, pessoal, paralise o vídeo, tente responder que logo em seguida que eu vou dar a resposta. Pessoal, a questão correta é letra C. Os direitos originários sobre as terras que originariamente ocupam e a explicitação do respeito à diferença cultural e linguística. Tá, pessoal? Então a letra correta aí é a letra C. Olha só, a A está errada por quê? Fala aqui, direito de dispor das terras para venda ou outros fins. Não, pessoal. A Constituição fala que as terras indígenas são inalienáveis, imprescritíveis, tá? Então, não se pode vender terras indígenas, tá? Então, isso tornou a questão errada. Letra B está errada por quê? Fala do direito à assimilação harmoniosa, tá, pessoal? Não. A Constituição de 88, ela supera essa ideia de assimilação, tá, pessoal? Então, os indígenas, eles vão ter acesso, sim, ao sistema de saúde, à educação, mas essa ideia de assimilação, ela foi rompida com a Constituição de 88, tá? Letra D tá errada por quê? O direito de extrair riquezas minerais. Não, pessoal, não há essa previsão, tá? Riquezas minerais não, tá? E também essa ideia de sobrevivência diante da sociedade capitalista. Tá, pessoal? Aqui dá uma ideia, tá? De algo comercial, dá uma ideia de algo que não faz parte dos usos, costumes e tradições dos indígenas, tá? Então isso aí torna a questão errada, tá? E letra E, ampliação dos direitos jurídicos de serem incondicionalmente protegidos pelo Estado Nacional. Pessoal, essa ideia de incondicionalmente foi algo muito forte, então desconfiem desses termos que são muito fortes, tá? Bora lá, pessoal. Concurso deste ano, 2023, para procurador do Ministério Público, banca e Sebrasp. Olha só. Em relação à ordem econômica estabelecida na Constituição de 1988, julgue o item a seguir. A Constituição Federal prevê o aproveitamento dos recursos minerais em áreas indígenas. E aí, pessoal, certo ou errado? Pessoal, tá correto, tá? Sim, lá no artigo 231, parágrafo 3º, o que fala a Constituição? O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só pode ser efetivados com a autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra na forma da lei. Então, pessoal, sim, a Constituição Federal, ela prevê, tá? Então, o artigo 231, no parágrafo 3º, ele prevê essa possibilidade, tá?
Então, é uma previsão que a Constituição estabeleceu. Beleza, pessoal? Bora lá. Pessoal, concurso de 2023, concurso deste ano da banca IBFC. Bora lá. Vamos para cima, pessoal. Bora aí ser aprovado nesse concurso. Uma grande oportunidade aí, tá, pessoal? Trabalhar com os povos indígenas, se tornar servidor público. Olha só. A Constituição Brasileira de 1988 traçou pela primeira vez um novo quadro jurídico para a regulamentação das relações do Estado com a sociedade indígena. Leia as afirmativas a seguir e assinale a correta. Letra A. A Constituição de 1988 orienta-se pela gradativa integração dos povos indígenas à comunhão nacional, ou seja, a política integracionista. Letra B. A Constituição de 1988 orienta-se pela defesa de apropriação da ampla cultura nacional pelos povos indígenas. Letra C. A Constituição de 1988 reconhece aos índios o direito à prática de suas formas culturais próprias. Letra D. A Constituição de 1988 reforça a indissociabilidade cultural entre povos não indígenas e indígenas. Letra E. A Constituição de 1988 desvinculou-se do reconhecimento de direitos e interesses dos povos indígenas. E aí, pessoal? Qual é a questão correta? Pessoal, a correta é a letra C. Ó, a Constituição de 1988 reconhece aos índios o direito à prática de suas formas culturais próprias. Pessoal, eu falei isso aqui amplamente na aula, tá? Letra E está errada por quê? Pessoal, a Constituição de 1988, ela aboliu essa ideia de gradativa integração. Essa gradativa integração ela é realidade nas constituições anteriores à de 88, tá, pessoal? Letra B está errado por causa dessa ideia de defesa de apropriação da ampla cultura. Não, tá? Então, essa ideia de assimilação já foi superada. Letra D. O pessoal fala dessa reforça a indissociabilidade cultural entre os povos indígenas e não indígenas. Pessoal, a Constituição ela não traz essa ideia de... Essa indissociabilidade está querendo dizer que é inseparável a cultura dos povos indígenas e a dos não indígenas. Não. A Constituição de 88 ela traz aí que tem que se respeitar essa diferença. E a Constituição de 88 ela celebra essa diferença cultural. É uma riqueza para o país, pessoal, culturas diferentes. Então a Constituição de 88 ela valoriza, ela garante essa diferença cultural entre indígenas e não indígenas. Inclusive ela celebra, tá? Então essa ideia de inseparável a cultura indígena e não indígena, ela não faz parte da Constituição de 88, beleza? Letra E fala em desvinculou-se do reconhecimento de direitos e interesses dos povos indígenas. Não. Ela vinculou, na verdade, tá? Então, letra certa é a C. Bora lá, pessoal. Banca Sebrasp de 2016. Com base na legislação de proteção ao patrimônio cultural brasileiro, julgue o próximo item. A Constituição Federal de 1988 estabelece que é dever do Estado proteger as manifestações culturais populares, indígenas e afro-brasileiras. E aí, pessoal, certo ou errado? Pessoal, correto. Tá? Pessoal, o artigo 215, parágrafo 1º, fala o seguinte: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso a fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Primeiro parágrafo. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Tá, pessoal? Então, essa questão está correta. Tá, pessoal? O artigo 215 aí, 215, traz essa questão da valorização da manifestação indígena, cultural indígena, tá? Então, é uma outra coisa aí
resguardada pela Constituição. Pessoal, bora lá. Banca Coppev é de 2012. Dada as proposições seguintes a respeito dos direitos e interesses das populações indígenas. E primeiro item, a Constituição Federal de 1988 autoriza a remoção das comunidades indígenas de suas terras no interesse da soberania do Brasil, após deliberação do Congresso Nacional, garantindo-lhes o retorno imediato logo que cesse o risco. E aí, pessoal, certo ou errado? Item 2. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas somente podem ser efetivados com a autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação nos resultados da lavra na forma da lei. Item 3. Os juízes federais são competentes para processar e julgar a disputa sobre os direitos relativos às terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Item 4. A Constituição Federal de 1988 autoriza a remoção das comunidades indígenas de suas terras ad referendo do Congresso Nacional em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, garantindo-lhes o retorno imediato logo que cesse o risco. E aí, pessoal, quais são os itens corretos? Pessoal, o primeiro item está correto, tá? Item correto, pessoal, tá? Esse item primeiro aqui, ele está lá no artigo 231, quinto parágrafo, tá? Que fala aí sobre que é vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo ad referendo do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que impõe em risco sua população ou no interesse da soberania do país, após deliberação do Congresso Nacional, garantindo, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco. Então, pessoal, o parágrafo 5º aí do artigo 231, ele já mata o primeiro item e o quarto item, tá? Então aqui o primeiro e o quarto item estão corretos, tá? Bora lá, bora ler o segundo. O segundo, pessoal, também está correto. O segundo artigo está sendo tratado lá no artigo 231, parágrafo 3º, tá? Que fala aí que prevê essa possibilidade de exploração minerária, de potencial energético nas terras indígenas, desde que autorizadas pelo Congresso Nacional, tá, pessoal? E o item 3, pessoal, também está correto, pessoal. Olha só, o artigo 109, tá? Ele fala o seguinte: aos juízes federais compete processar e julgar a disputa sobre direitos indígenas, tá, pessoal? Uma questão aqui importante que os juízes federais são competentes, tá, para julgar, processar essa questão indígena, desde que esteja envolvido direitos indígenas. Então, por exemplo, tem um processo em que o indígena está sendo acusado de algum crime, tá? Enfim, algum roubo, algum ilícito ali, o indígena está sendo acusado. Esse processo, ele envolve um indígena, não envolve direitos da comunidade indígena. Então, nesse caso, não necessariamente vai ser o juiz federal que vai ser competente, pode ser a esfera estadual, tá? Só vai para a esfera federal quando envolver direitos dos indígenas, tá? Então, é algum litígio ali que envolve uma comunidade, direitos dos indígenas, tá? Então, se um indígena... Não é pelo fato de um único indígena estar envolvido ou alguns indígenas estarem envolvidos que vai para a esfera federal, tá? Então tem que estar envolvido a questão dos direitos dos indígenas, tá, pessoal? Bora lá, bora avançar? Então tá aí, pessoal, uma questão de 2006, Banca Sesgran Rio. Uma empresa brasileira com sede e administração no território nacional pretende iniciar pesquisas sobre riquezas minerais em terras indígenas do estado do Pará.
Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, nessa hipótese, há necessidade de prévia autorização pelo, pessoal, Congresso Nacional. Tá? Então, quando fala que é Senado, é errado. Presidência da República, é errado. Governo do Estado do Pará, é errado. Juiz Federal, errado. Tá? Então, é o Congresso Nacional. Então, pessoal, cuidado quando falar que é Senado Federal, tá? Então, é Congresso. Então, o Congresso envolve Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Tá, pessoal? Inclusive, isso aí, além de ser tratado no artigo 231, também está sendo tratado lá no artigo 49, que fala o seguinte: é da competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais, tá, pessoal? Então, esses dois artigos aí tratam dessa questão. Então, competência aí exclusiva do Congresso Nacional. Bora lá, pessoal. Banca Sebrasp, Procurador do Estado, concurso do ano passado. Bora lá, pessoal. A respeito de terras indígenas, julgue os próximos itens. Primeiro, a terra indígena não é apenas o espaço ocupado pelos índios, mas também todo o espaço necessário para a sobrevivência de sua cultura. E aí, pessoal? A Fundação Nacional do Índio, que hoje é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, né, é impedida de investigar e demarcar terras indígenas em área onde exista propriedade particular devidamente registrada no competente cartório de imóveis. Item 3. Conforme preceitua a Constituição Federal de 88, aos Estados-membros pertence a propriedade das terras indígenas não situadas em área de domínio da União. Item 4. A demarcação de terras indígenas tem efeito constitutivo, por isso, somente a partir dela é possível exigir da União o dever de proteger as terras indígenas da ação, por exemplo, de garimpeiro. E aí, pessoal, quais as corretas e as incorretas? Pessoal, a única correta aqui é o item 1. Ele fala: a terra indígena não é apenas um espaço ocupado pelos índios, mas também todo espaço necessário para a sobrevivência de sua cultura. Pessoal, eu falei isso amplamente na aula, tá? A Constituição garante que as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas não é somente um espaço para ocupação física e reprodução e para sua subsistência, mas também sua sobrevivência cultural, beleza, pessoal? Então, a ideia de espaço que os indígenas têm normalmente é diferente que dos não indígenas, tá? Então, as terras indígenas estão aí um item fundamental para a sobrevivência da cultura dos indígenas, sobrevivência das crenças, costumes, beleza? Pessoal, o item 2 está errado, tá? Porque fala a Fundação Nacional do Índio é impedida de investigar e demarcar terras indígenas em área onde exista propriedade particular. Pessoal, errado, tá? Isso aqui não é uma vedação. Inclusive, tem o direito originário. Eu vou falar isso mais na aula de indigenato, tá? Então, os indígenas têm direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam, tá? Então, não há essa vedação, tá, pessoal? Item 3 também está errado. Terras indígenas pertencem à União, são bens da União. Tá? São terras indígenas, pertencente à União, tá? Item 4 também está errado. Por quê? A demarcação, ele não tem efeito constitutivo, tem efeito declaratório. Por quê, pessoal? Por causa do direito originário sobre o que os indígenas têm sobre as terras que ocupam tradicionalmente. É um direito congênito, é anterior à existência do próprio Estado. Beleza, pessoal? Então, a demarcação tem efeito declaratório, não é constitutivo. Beleza, pessoal? Na aula sobre indigenato eu falo isso melhor, tá?
Banca Sebrasp aí para perito criminal da Polícia Federal, ano de 2018. Bora lá, pessoal, bora ler. Com base nas disposições da Constituição Federal de 1988 e nas resoluções do CONAMA pertinentes a licenciamento ambiental, julgue o item subsequente. O aproveitamento dos recursos minerais localizados em terras indígenas só pode ser efetivado com a autorização da Agência Nacional de Mineração, ouvidas as comunidades afetadas, inclusive no que tange a sua participação nos resultados da lavra na forma da lei. Pessoal, errado. Agência Nacional de Mineração, não. É Congresso Nacional. Tá, pessoal? Há muitas questões de concurso sempre troca Congresso Nacional por Agência Nacional de Mineração, por Fundação Nacional do Índio, enfim. Então, é Congresso Nacional. Então, isso tornou a questão errada. Bora lá, pessoal. Banca FGV 2018. Sobre o regime das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, conforme disciplinado pela Constituição da República de 1988, analisa as afirmativas a seguir. Item 1º. É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo ad referendo do Congresso Nacional, em caso de epidemia que ponha em risco sua população. Item 2. Os índios são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses. 3. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo aos mesmos o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos. E aí, pessoal? Quais são as corretas? Pessoal, todas estão corretas, tá? Falei sobre cada item aí amplamente na aula, tá, pessoal? Então, pessoal, finalizo aqui essa breve revisão sobre indígenas na Constituição Federal de 88. Então tá aí, pessoal, um conteúdo basilar para o concurso da FUNAI. Então, pessoal, nosso projeto aí, toda terça-feira, vou disponibilizar aqui no YouTube uma aula sobre algum conteúdo programático aí do concurso da FUNAI, do edital que ainda vai sair, tá, pessoal? Então, vou trazer aquilo que é importante, trazer aquilo que é fundamental para vocês. Então, pessoal, essas aulas aqui, tá? Tem mais uma ideia de trazer um resumo, uma revisão sobre o conteúdo, tá? Então, o conteúdo completo, tá? Com várias questões de concurso, com mais questões de concurso, com mais exemplificações, com mais comentários, esse material está disponível na plataforma do Soma, tá, pessoal? Então, peço para vocês se inscreverem aí no canal para vocês receberem um alerta, tá, de quando as aulas forem disponibilizadas, tá? Então, a ideia é disponibilizar essas aulas toda terça-feira, tá? Então, pessoal, curtam o vídeo, ingressem aí no canal do Soma, tá? Que esses vídeos toda terça-feira vão estar disponíveis. Então, esse, pessoal, é o nosso projeto rumo à aprovação no concurso da FUNAI, tá, pessoal? Então, uma grande oportunidade aí de ser servidor público, de trabalhar com as políticas públicas destinadas aos povos indígenas, tá, pessoal? Então, tá aí uma grande oportunidade, pessoal. Então, estou aqui para passar o conhecimento necessário para esse concurso. Então, pessoal, agora é o momento de começar a estudar, tá? É o momento anterior ao lançamento do edital, para quando sair o edital, vocês já estarem bem preparados para vocês terem a aprovação nesse concurso, beleza, pessoal? Então, é um concurso com muitas vagas, uma grande oportunidade, pessoal. Então, fico aqui e conteúdo complementar tá na plataforma. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.